Os sons da festa ecoavam pelo salão, enquanto Catarina descia a escadaria ao lado da irmã mais nova. Sua loba estava inquieta, fazendo seus nervos ficarem à flor da pele. Para de se mexer tanto, Alice sussurrou, pegando os dedos agitados de Catarina. Tenho um bom pressentimento sobre esse aqui. Catarina segurou uma risada amarga. Isso não seria diferente das outras vezes. Mais um baile, mais um alfa, mais uma noite de humilhação inevitável. Ela sentia o peso de cada olhar predatório, cada julgamento sussurrado que a seguia como sombras enquanto entravam no salão. A Matilha nunca se cansava de comparar as duas filhas do alfa. A adorável e dócil Alice, com seu temperamento doce de ômega, e sua irmã difícil e mal-humorada, cujo cheiro parecia exalar desafio. Indesejável, indigna e, acima de tudo, sem companheiro. Ouvi dizer que esse alfa é muito gentil, muito bonito, Alice insistiu. Como você ainda consegue ter esperança toda vez? Catarina murmurou, a garganta apertada. Este seria o sexto alfa a vir cortejá-la, e o sexto a recusá-la segundos após conhecê-la. Um dia vai dar certo. Alice apertou a mão de Catarina. Você vai ver. Catarina observou a irmã. Ao lado da beleza etérea de Alice e sua graça natural de ômega, o cabelo escuro de Catarina e seu vestido azul meia-noite pareciam severos, pouco acolhedores. No entanto, Catarina era a mais velha, a herdeira. E seu fracasso contínuo em conseguir um companheiro enquanto a irmã já estava noiva não passou despercebido pela Matilha. Você está brava comigo? Catarina perguntou baixinho. Ela teria todo o direito de estar. O último desejo da mãe delas havia sido claro, aplicado por lei da Matilha. A filha mais nova não poderia ter um companheiro antes da mais velha. Por causa de Catarina, a felicidade de Alice ficava em suspenso. Mas Alice apenas sorriu, gentil como o amanhecer. Nunca. Você vai encontrar alguém, irmã. Eu sei disso. Do outro lado da multidão, Catarina captou o cheiro poderoso de um alfa se aproximando. Sua loba ficou imediatamente alerta. Mais um pretendente prestes a desprezá-la. A voz de alfa do pai ecoou pelo salão, comandando a atenção. Minhas filhas, apresento o alfa Arthur, que viajou de longe para nos conhecer. O silêncio caiu como um manto enquanto Catarina tomava seu lugar ao lado do trono do pai, sentindo o peso da hierarquia da Matilha pressionando sobre ela. Do outro lado do salão, ela encontrou o sorriso encorajador de Alice. Isso fez o coração de Catarina afundar. Ao lado da irmã estava Silvio, com seus olhos azul céu e cheiro falsamente gentil atraindo olhares admirados. Silvio, que uma vez havia tentado conquistar Catarina. Agora ele deveria ser o companheiro de Alice. Ou assim ele pensava. Catarina sorriu com determinação. Ela conseguiria fazer isso. Tinha que conseguir. Isso não era sua primeira vez de qualquer forma. Lady Catarina, o alfa Arthur se curvou. Viajei dos territórios do oeste esperando que você me permita cortejá-la. O salão inteiro se virou para Catarina, prendendo a respiração. É hora do show, Catarina pensou, recostando-se na cadeira e cruzando as pernas em desafio deliberado. Me cortejar? Ela arqueou uma sobrancelha enquanto estudava as unhas. E o que te fez pensar que eu quero isso? Bem, seu pai já indicou. Meu pai te deu permissão, Catarina interrompeu com um bufo. E você achou que isso equivalia a ter a minha? Os sussurros ficaram mais afiados, lobos se mexendo inquietos diante dessa quebra de protocolo. Catarina sentiu a desaprovação do pai irradiando ao seu lado, mas continuou, certificando-se de soar o mais insuportável possível. Você achou que simplesmente entraria aqui e eu desmaiaria? Quando você nem é o alfa mais bonito que já me cortejou neste mesmo lugar implorando pelo meu tempo. Catarina! O rosnado de aviso do pai estalou pelo ar. Antes ela teria cravado as unhas nas palmas das mãos com aquele tom. Agora ela se sentou mais ereta, gelo cristalizando ao redor de seu coração. Não quis desrespeitar.
Ela disse zombeteiramente. Tenho certeza de que o Alpha Arthur tem uma ótima personalidade. Um rosnado coletivo ressoou pelo salão. 6 anos de decepção e hostilidade a ensinaram a usar o ódio deles como armadura. Deixe-os vê-la como uma princesa mimada e insuportável. Não havia outro jeito, havia? Há mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar para se tornar mais agradável aos meus olhos? Catarina perguntou docemente. Ela recebeu um rosnado em resposta. O lobo dele mal contido. Então acredito que devo me retirar, pai. Catarina concluiu alegremente. Enquanto Catarina descia do estrado, ela sentiu a fúria deles como ferros em brasa contra sua pele. A desaprovação coletiva dos lobos era uma força tangível. Mas ao passar pela irmã, ela encontrou o sorriso perfeito e mentiroso de Silvio, lembrando-se do porquê ela precisava continuar essa farsa. Enquanto Catarina permanecesse sem companheiro, Alice também permaneceria sem companheiro. Ela ergueu o queixo mais alto, deixando seu desafio brilhar enquanto retribuía o sorriso de Silvio. Sua irmã nunca seria dele. Não enquanto Catarina estivesse viva. Catarina mal conseguiu dar 3 passos para fora do grande salão antes que Alice a alcançasse, com Silvio logo atrás. Sua loba se eriçou com o cheiro dele, algo adocicado demais que lembrava flores apodrecidas. Para todos os outros, ela imaginava que o cheiro dele deveria ser irresistível. Você está bem? Alice perguntou, pegando a mão de Catarina. Você parecia chateada lá dentro. Só cansada, Catarina forçou-se a dizer, sua loba rosnando profundamente em sua mente enquanto tentava ignorar o sorriso convencido de Silvio. Deixe-me conversar com ela. Ele interrompeu suavemente. De irmão para irmã, se você me permite. Alice sorriu para ele. Que ideia maravilhosa, meu amor. Você sempre sabe exatamente o que dizer para fazer Catarina se sentir melhor. A visão dele me deixa enjoada. Catarina retrucou, seus caninos se alongando levemente com raiva. Mas Alice apenas sorriu mais. Não se preocupe em ficar sozinha com ele. Confio em vocês dois completamente. Antes que Catarina pudesse protestar, a mão de Silvio estava agarrando seu cotovelo, guiando-a em direção a uma varanda privada. Sua loba recuou ao toque dele. Todos os outros simplesmente acenavam entusiasticamente para ele enquanto passavam, fazendo Silvio se exibir. Ele vivia pela atenção. Não me toque. O estômago de Catarina revirou enquanto Silvio ria. As mulheres devem conhecer seu lugar. Ele proclamou alto, fazendo alguém por perto exclamar sobre como ele era feminista e como Alice era sortuda. Do lado de fora, Catarina agarrou a grade da varanda, sua audição apurada captando pedaços de conversa da festa abaixo. Sua loba andava inquieta, ansiosa por correr, lutar, fazer algo. Mas ela havia passado por interações como essas vezes suficientes para saber que não deveria tentar escapar. Se Silvio queria uma conversa com ela, ele daria um jeito de conseguir. Resistência era inútil. Catarina suspirou. Na primeira vez que o viu, cachos dourados e olhos azul bebê, o beta ambicioso de uma matilha vizinha, ela não havia pensado muito nele. Ele, por outro lado, se declarou apaixonado por ela após um encontro. Naquela época, ela o havia achado meramente sem inspiração e o rejeitou rapidamente, mas educadamente. Ela já havia entregue seu coração há muito tempo. Não que isso importasse mais. No que você está pensando? Silvio perguntou perto demais. Em como, se eu soubesse o quão maligno você era quando te conheci, teria acabado com você ali mesmo. O sorriso dele foi radiante. Sabe, fica meio chato quando todos te adoram. Mas seu ódio... Ele se inclinou para sussurrar. Me diverte. Catarina revirou os olhos. Não me chame de irmã. Eu nunca serei sua irmã. Nunca serei nada para você. E nem Alice. Alice já é minha. O sorriso dele se tornou cruel. Tão confiante, tão disposta. A mão de Catarina voou para esbofeteá-lo, mas Silvio pegou seu pulso. Cuidado. É melhor que pensem que você é apenas uma solteirona amargurada que passei por cima em favor de Alice do que a alternativa. A alternativa?
Catarina rosnou. Você quer dizer que você é um sociopata sedento por poder que de alguma forma amaldiçoou todos para te verem como perfeito? Silvio sorriu. Quero dizer o fato de que você não gosta de mim. Meio desequilibrado da sua parte, na verdade. Todo mundo gosta de mim. Olha só. Ele se virou para o pátio abaixo. Ei, Carlos, eu matei seu filho porque não gostei do rosto dele. Obrigado por suas condolências, Silvio. Carlos sorriu com lágrimas. Viu? Silvio se virou de volta para ela, triunfante. Nunca vou deixar você acasalar com minha irmã. Catarina sussurrou. Bem, há uma solução simples. Uma que continuo oferecendo. Sua voz ficou sedosa. Seja minha no lugar dela, Catarina. É o que sempre quis. A matilha do seu pai. Você como minha aluna. Você não teria que se preocupar com a pequena Alice, então. Você me dá nojo. Algo brilhou por trás dos olhos dele. Impaciência. Fome. Ou você fica comigo, ou deixa eu ficar com Alice. Você não vai conseguir continuar afastando pretendentes para sempre, Catarina. Você quer dizer àqueles que você continua pagando para me cortejar? Catarina sorriu. Me observe. Não pode me culpar por querer o melhor para minha querida irmãzinha. Ele não fingia mais. Isso era sobre ela. Você só quer a matilha do meu pai. E o que eu quero, eu consigo. O sorriso dele ficou afiado. Você nunca conseguiu a mim. Catarina provocou, sabendo como sua resistência o irritava. Como esperado, a máscara perfeita dele escorregou, revelando uma carranca feia. E como está funcionando para você? Todos na sua matilha te odeiam, seu pai está no limite, e sua irmã... Alice nunca se voltaria contra mim. Catarina interrompeu. Veremos. A risada de Silvio ecoou, enquanto ele a deixava sozinha na varanda. Seu tempo está acabando. Esses seus joguinhos já duraram tempo demais. Catarina o observou ir, suas unhas agora mais garras do que humanas, cortando crescentes em suas palmas. No pátio abaixo, ela podia ouvir pessoas elogiando sua bondade, sabedoria, coração gentil. Sua loba uivou em raiva frustrada, combinando com seu próprio desejo de gritar. Mas ela não gritou. Havia muito tempo aprendeu que seus gritos não significavam nada quando eram contra Silvio. 5 dias depois, a festa estava em pleno andamento. Metamorfos de 3 matilhas se misturavam no grande salão enquanto música flutuava pelo ar. Toda essa extravagância para o que deveria ter sido uma negociação simples sobre a Rota de Prata. Rodrigo exalou, estudando sua taça de champanhe. Tudo isso gritava dinheiro antigo, o lembrete nada sutil do Alfa Miguel de que, apesar do sucesso de Rodrigo, ele ainda era considerado sangue novo. Sobre aquele negócio, ele começou, direcionando a conversa para onde precisava ir. Sua matilha precisava de acesso às rotas comerciais de Miguel para transportar minério de prata para territórios humanos. Era um trabalho perigoso, o que o tornava lucrativo. Ao alfa mais jovem dos territórios do oeste, Miguel interrompeu, erguendo a taça. 3 horas, e Miguel ainda não havia se concentrado em negócios. Alfa Rodrigo! Uma voz suave interveio. Uma metamorfa loira se aproximou, seu cheiro irradiando interesse. Ouvi tanto sobre você. Ela se inclinou mais perto que o necessário. Dizem que você é o alfa mais cobiçado em 3 territórios. Rodrigo arqueou uma sobrancelha. Dizem mesmo? Ele não era de minimizar sua reputação, mas bajulação era fácil de reconhecer. Dizem que você é perigoso. Ela ronronou, traçando um dedo pelo braço dele. Um lobo solitário que veio do nada e construiu um império. Cuidado. Ele pegou o pulso dela, diversão em seu tom. Um homem pode pensar que você está atrás de mais do que apenas seu império. Ela se inclinou, lábios roçando sua orelha. E se eu estiver? Rodrigo segurou uma risada. Território perigoso, lobinha. Ele soltou a mão dela com uma piscadela. Miguel observou ela se afastar antes de comentar. Essa foi a 3ª hoje à noite. Você não pode recusar todas elas. Não posso?
Uma matilha precisa de uma luna, Rodrigo. Então, já me disseram isso. Ele esvaziou o resto do champanhe, observando um garçom com taças cheias. Não me diga que você é um romântico enrustido esperando pela pessoa certa. Miguel sorriu. Nada disso, garanto. Sinto que há uma história aí. Miguel pegou a sombra cruzando o rosto de Rodrigo. Não é uma história que vale a pena contar. O tom dele ficou cortado. Agora, sobre os transportes de prata, as portas duplas se abriram com estrondo, fazendo taças de cristal tinirem. O salão ficou em silêncio enquanto uma presença tempestuosa entrava sem um olhar para ninguém. O recém-chegado foi direto ao carrinho de bebidas, pegando um uísque caro. Miguel se animou, sentindo drama. Ora, se não é o Alfa Arthur. Miguel sorriu. Presumo que o cortejo não foi como planejado. Arthur deu um longo gole da garrafa antes de desabar ao lado deles. Eu avisei. Miguel cantarolou antes de se virar para Rodrigo. Nosso amigo aqui ignorou meu sábio conselho e tentou cortejar uma certa princesa metamorfa, conhecida por seu gosto particular em homens. Particular? Rodrigo o encorajou, embora não pudesse se importar menos com filhas mimadas de alfas. Dizem que ela rejeitou centenas, Miguel exclamou. Rodrigo ergueu uma sobrancelha duvidosa. Centenas? Pelo menos, Miguel gesticulou para Arthur. E ele é a vítima mais recente. Ela é uma fúria. Arthur rosnou batendo a garrafa. Uma fúria absoluta. Miguel, encantado, se inclinou. O que você fez para desagradar essa fúria? Nada além de respirar. Arthur praticamente vibrava de raiva. Isso sozinho me rendeu seu desprezo. Nunca na minha vida conheci uma mulher tão mimada e irritante. Eu disse a ele que ela tinha reputação de megera. Miguel sussurrou dramaticamente. Mas ele foi mesmo assim porque o papai dela é rico. Como se você não tivesse planejando tentar sua sorte também. Arthur resmungou. O pai dela possui minas de ouro suficientes para comprar territórios inteiros. Rodrigo parou de ouvir. Aquele nome. Jensen. Seu antigo alfa. O homem que o havia resgatado de sua mãe abusiva, que lhe deu um lar e propósito. Um homem por cuja aprovação ele havia sido desesperado como uma criança buscando reconhecimento. Mas Rodrigo nunca havia sido filho de Jensen. Apenas mais um guarda treinado em sua propriedade. E naquela propriedade viviam 2 filhas. A mais velha havia encontrado um companheiro 6 anos atrás, o que significava... Espera, Rodrigo interrompeu. Você está dizendo que foi Alice Andrade quem te rejeitou? Não fazia sentido. A doce Alice, que costumava persegui-lo com biscoitos, que nunca teve uma palavra indelicada para ninguém. Alice? Arthur riu. Aquela coisinha loira? Claro que não. Ela está noiva de Silvio Nash há anos. Todo mundo sabe disso. Ele deve ter perdido isso porque a matilha de Rodrigo se estabeleceu distante. Desculpe. Rodrigo interrompeu, incapaz de se conter. Mas você disse que estava cortejando a filha do Alfa Jensen. Então presumi... Quis dizer a mais velha. Arthur rosnou. Rodrigo quase engasgou com a bebida. Ele via flechas de cabelo escuro, um sorriso zombeteiro. Uma garota que, ao contrário da irmã, nunca compartilhou seus biscoitos. Ou qualquer outra coisa, na verdade. Ela está sem companheiro? As palavras escaparam antes que Rodrigo pudesse detê-las. Ela é uma desequilibrada. É o que ela é. Arthur bufou. Mas e Silvio Nash? Rodrigo pressionou, e imediatamente se arrependeu quando a dor atravessou seu crânio. Fragmentos de memória surgiram. Um homem loiro bonito. Catarina mencionando uma proposta. Mas tentar focar fazia sua cabeça latejar. Ah, Silvio, ótimo cara. Arthur se animou. Você conhece essas pessoas? Estou apenas perguntando por educação. Miguel observou Rodrigo. Obviamente você conhece. Rodrigo o ignorou, esfregando as têmporas. Isso não podia estar certo. Silvio havia pedido a mão de Catarina, não de Alice. E Catarina havia dito sim. Nem sequer contou a Rodrigo primeiro. Apenas concordou,
como se ele não fosse nada além de um brinquedo do qual ela se cansou. Acho que vou me retirar para dormir, Rodrigo disse, levantando-se. Miguel pareceu surpreso. Já? Rodrigo havia planejado continuar pressionando sobre a rota de prata, mas agora só queria dormir. Ele estava no meio do corredor iluminado pela lua quando uma voz o parou. Alfa Rodrigo? Um lobo magro com as marcações da matilha de Arthur se apressou para alcançá-lo, seus pinos diplomáticos marcando-o como Beta. Perdoe a interrupção, o Beta disse, ligeiramente sem fôlego. Tive sorte de encontrá-lo. Fui encarregado de entregar isto. Ele produziu um envelope lacrado. De uma jovem muito bonita. Por um momento irracional, o rosto de Catarina brilhou na mente de Rodrigo. Então, ele viu o selo da matilha Andrade na cera escura e seu coração disparou. Seus dedos não tremeram ao quebrar o selo. Não tremeram. Mas algo em seu peito se contraiu quando viu a assinatura fluida na parte inferior. Não os traços precisos de Catarina, mas as curvas gentis de Alice. Obrigado pela discrição, ele murmurou. Esperou até os passos do Beta desaparecerem antes de se apoiar na parede de pedra fria. O que a doce e pequena Alice poderia querer com ele depois de todos esses anos? Rodrigo abriu a carta e leu. Uma semana depois, Catarina mal teve tempo de chegar aos seus aposentos antes que os passos pesados do pai ecoassem pelo corredor. Sua presença de Alfa irradiava raiva, fazendo sua loba querer expor o pescoço em submissão. Ela se preparou, mãos apertadas atrás das costas, enquanto a porta se abria com força suficiente para fazer as dobradiças vibrarem. Chega! A voz de Jensen carregava tanto preocupação paternal quanto o comando de um alfa, fazendo o ar crepitar com autoridade. 7 pretendentes, Catarina. 7 alfas respeitados que você afastou com crueldade deliberada. E nem vamos mencionar os outros. Betas fortes, guerreiros, líderes por direito próprio. Que jogo você está jogando? Isso não é um jogo, Catarina disse, mantendo a voz leve, mesmo enquanto sua loba andava inquieta. Amor? Ele soltou uma risada que era mais rosnado que humor. Amor requer que você dê a alguém, qualquer um, uma chance. Em vez disso, você recusou todos os pares adequados sem sequer uma conversa. O alfa Arthur viajou 3 dias para conhecê-la. E o alfa Pedro viajou 5, Catarina lembrou, virando-se para a janela. Nenhum deles era adequado. Como você saberia? O pai dela latiu. Você passou apenas 5 minutos insultando os 2. O que foi tempo suficiente para saber que nenhum era o certo. A frustração do pai dela irradiava dele em ondas. Catarina, por favor, pense em sua irmã, se não vai pensar em si mesma. Alice e Silvio esperaram pacientemente, mas já passou tempo demais. Definitivamente não passou tempo suficiente. Se dependesse de mim, Catarina disse, virando-se para encará-lo, Alice e Silvio continuariam esperando para sempre. Houve uma pausa, um breve segundo durante o qual Catarina encontrou os olhos do pai. E durante aquele breve segundo, ela esqueceu. Esqueceu que as coisas não eram como deveriam ser, que seu pai não a entenderia. Mas então, algo como alívio passou pelo rosto dele e o coração de Catarina afundou quando ele exclamou: Você está absolutamente certa. Quanto mais cedo eles se casarem, melhor. Silvio será uma excelente adição à nossa matilha. Catarina estremeceu. Não importava quantas vezes ela viu acontecer nos últimos 6 anos, ouvir suas próprias palavras sendo distorcidas em um significado completamente diferente ainda cortava fundo. Que magia poderia fazer isso? O que Silvio havia feito para encantar o mundo inteiro tão completamente? E por que só Catarina foi poupada? Ela abriu a boca, mais uma tentativa inútil de fazer o pai entender, mas parou. Qual era o sentido? Ele só ouviria o que aquela maldita maldição permitia que ele ouvisse. Você era diferente antes, Jensen observou calmamente. Nunca me contou o que aconteceu há 6 anos, quando você e... Não, pai. A voz de Catarina rachou, porque ela sabia aonde isso ia e já tinha o suficiente.
Ela não precisava ser lembrada daquele dia. Dele. Ela não pensaria nele. Não quero falar sobre isso, Catarina insistiu. Os olhos de Jensen suavizaram ligeiramente. Olha, Catarina, está claro que o que quer que tenha acontecido entre vocês dois... Eu disse que não quero falar sobre isso. Catarina estralou, seus caninos se alongando com emoção. A paciência do pai visivelmente se esgotou, sua energia de alfa enchendo o cômodo com tanta pressão que os ouvidos de Catarina estalaram. Catarina! A voz do pai suavizou, interpretando mal a expressão dela. Sua mãe não ia querer isso para você, ou para Alice. A menção da mãe fez o peito de Catarina doer. Ela teria visto através do feitiço de Silvio? Teria acreditado na filha? Silvio me disse como a matilha está inquieta. Jensen continuou, fazendo a loba de Catarina se eriçar ao nome. Ele mencionou ontem como seu comportamento reflete mal em minha liderança. Claro que ele disse. Tenho certeza de que o que quer que Silvio tenha dito sobre mim foi igualmente útil. Catarina rosnou, seu controle escapando. Sim, como você diz, ele está preocupado com você. Todos nós estamos. Jensen passou a mão pelo cabelo com um fio prateado. A matilha precisa de estabilidade, Catarina. Precisamos mostrar força, especialmente agora. Desde quando você deixa um lobo de fora ditar assuntos da matilha? As palavras explodiram antes que Catarina pudesse detê-las. Ela soube que cometeu um erro quando o cheiro do pai se aguçou com raiva. Seu desafio absurdo mina minha autoridade. Ele rosnou, a voz mortalmente baixa. As outras matilhas estão começando a falar. Catarina queria gritar. Ela precisava formular as coisas sem mencionar Silvio diretamente, mas era quase impossível quando ele estava no centro de todos os seus problemas. Sem capacidade de expô-lo, o que quer que ela dissesse em defesa própria soava desequilibrado. Isso não é sobre sua autoridade, ela tentou. Isso é sobre você se recusando a agir como a futura líder que deveria ser. Jensen interrompeu. Sua voz subiu, seu lobo pressionando o dela. Silvio estava certo. Fui complacente demais. Você está brincando? A risada de Catarina tinha um toque de histeria. Pai, você não entende. Chega! Jensen rugiu. Fui paciente, respeitei seus desejos. Mas você não está jogando limpo, Catarina. Não me deixa escolha. Ele se ergueu em sua altura total, poder emanando dele em ondas. Por lei e tradição da matilha, invoco o julgamento do cortejo. O sangue de Catarina gelou. Ele não acabou de dizer isso. Ele não pode estar falando sério. Pai, por favor. Ela empalideceu. O próximo macho alfa sem companheira que cruzar nossos portões terá o direito de cortejá-la através das 10 provas. Sua voz de alfa ressoou com finalidade. E se ele as completar com sucesso e ainda a quiser como companheira, você aceitará. Você não pode fazer isso, Catarina protestou. Posso e farei. Os olhos de Jensen brilharam em dourado de alfa. Ainda sou seu alfa, filha, e é hora de você se lembrar disso. A loba de Catarina se debateu contra o comando, mas foi inútil. Ela conhecia a lei. Sabia que não havia escapatória disso. Ou a maldição se quebra, ou eu me quebro. Ela pensou enquanto o pai saía do quarto com passos firmes. A porta bateu atrás dele. Mas no fundo, ela já sabia qual era a resposta mais provável. A propriedade Andrade surgia da névoa da noite como um fantasma saindo do passado de Rodrigo. 6 anos, e o lugar não havia mudado. Ainda imponente sobre a encosta. Nada mal, Miguel murmurou do banco do passageiro. Rodrigo não respondeu, seu aperto no volante se apertando enquanto o carro passava pelo velho carvalho. Mesmo na luz fraca, ele podia ver a parte gasta da casca onde ela costumava se apoiar, braços cruzados, aquele sorriso brincando em seus lábios. Jensen deve estar ansioso para se livrar da filha, Miguel comentou, apontando para todos os carros seguindo o deles pela trilha sinuosa. Organizando um baile improvisado desse tamanho.
Talvez ele só goste de entretenimento. Rodrigo deu de ombros, recebendo um olhar duvidoso em troca. Ele convidou metade do continente. Convidou até você, que nem é daqui e cuja matilha tem tipo 4 anos. Rodrigo revirou os olhos. O carro entregue a um manobrista. Seus dedos roçaram a carta no bolso. As palavras de Alice haviam sido vagas, mas por que ela pediria para ver Rodrigo agora, depois de todo esse tempo, se não fosse importante? Doce Alice. Ele não teria voltado se não fosse por ela. O grande salão era um estudo em dinheiro antigo, encontrando excesso moderno. Lustres de cristal lançando arco-íris sobre mármore polido. Rodrigo examinou a multidão, seu lobo se esforçando contra a corrente por um cheiro que não pegava há 6 anos. Um silêncio caiu sobre a multidão. O Alpha Jensen havia chegado, agora tomando o centro do salão. Ao lado dele estava Silvio Nash, dourado e perfeito como sempre, com Alice em seu braço. Meus amigos, a voz de Jensen carregou sem esforço pelo salão. Vocês nos honram com sua presença, tendo viajado tão longe. Ele ergueu a taça. E um brinde. Já que fizeram a jornada, talvez eu deva compartilhar por que reuni tantos alfas distintos aqui esta noite. Lá vamos nós. Miguel praticamente vibrava de antecipação. Como muitos de vocês podem ter ouvido, a voz de Jensen se apertou ligeiramente. Minha filha mais velha, Catarina, ainda não encontrou um companheiro adequado. Miguel bufou. Me pergunto por quê. Ela parece adorável. Para remediar isso, Jensen avançou. Estarei realizando um torneio. Uma série de provas abertas a qualquer alfa disposto a competir. Ele fez uma pausa, claramente escolhendo as palavras. O vencedor ganhará a mão de minha filha em casamento. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, enquanto todos começaram a olhar coletivamente ao redor do salão. E onde está a dama em questão? Alguém finalmente ousou perguntar. A careta de Jensen foi dolorosa de assistir. Catarina está se arrumando. Alice, você poderia... Alice acenou e se afastou, presumivelmente para buscar a irmã. Os sussurros começaram imediatamente. Ela sequer quer um companheiro? Rodrigo ouviu alguém perguntar. Todo mundo sabe que ela não quer. 7 alfas, todos rejeitados. Ouvi que ela fez o último chorar. Os sussurros cresceram, cada voz adicionando a onda de desaprovação. Rodrigo franziu a testa. Algo não estava certo em seu peito. Isso não soava como a Catarina que ele conhecia. Ah, ela sempre foi orgulhosa, rápida para se irritar quando desafiada, mas ela entendia o dever. Respeitava isso, inclusive. Ouvi que ela... Um lobo próximo começou, mas a voz de Jensen cortou o salão como um chicote. Chega. Quem quer que vença essas provas, Catarina aceitará como seu companheiro. As grandes portas se abriram com força suficiente para fazer os lustres vibrarem. Catarina Andrade estava aqui, queixo erguido em desafio deliberado, envolta em seda vermelho sangue. Uma visão. A inspiração coletiva foi audível. Alguns medrosos, alguns desaprovadores, todos cautelosos. Mas a hostilidade da multidão parecia rolar sobre ela como água. Ela era diferente, e exatamente a mesma, sua Catarina. Ainda vibrante em seu olhar de aço e graça mortal, embora houvesse algo mais duro nela agora que fez Rodrigo franzir a testa. O que aconteceu com você? Ele queria perguntar. Quem é essa estranha usando suas feições como armadura, estendendo confiança em vez de defensiva? Você queria me ver, pai? Ela perguntou. Eu estava apenas explicando sobre as provas. Jensen disse rispidamente. Como você bem sabe. O dar de ombros de Catarina foi desdém personificado. Certo. Suas pequenas provas. Ela examinou rapidamente a multidão. Bem, pai, só espero que esses cavalheiros não se importem muito com suas partes íntimas. Seu sorriso se tornou perverso quando a multidão engasgou coletivamente. Devemos esperar ferimentos graves durante essas provas, Lady Catarina? Miguel perguntou, claramente entretido. Isso depende de sua própria confiança. Os olhos dela brilharam.
embora eu prometa que vocês ficarão gravemente feridos se ousarem subir na minha cama sem convite. Alfa qualquer que seja. E confiem em mim. Nenhum de vocês jamais será convidado. O sorriso de Catarina só cresceu, enquanto ela observava o rosto do pai ficar numa tonalidade interessante de roxo. Catarina está apenas brincando, ele forçou. Catarina está sendo muito honesta. Catarina sorriu. A multidão estava praticamente vaiando neste ponto. Rodrigo meio impressionado com o comprometimento de Catarina em ser odiada. Chega! Jensen rugiu, e o salão caiu em silêncio. Já tive o suficiente disso. Pensei ter sido claro, Catarina. Qualquer alfa que vencer essas provas será seu companheiro. E quem quer que seja meu companheiro perderá suas bolas. Catarina sorriu para a multidão. Só achei que deveria ser clara também. O alfa Jensen parecia um assassino. Você não me deixa escolha, filha. Ele rosnou antes de se virar para se dirigir à multidão. Prestem atenção em minhas palavras. Quem vencer essas provas e a mão de Catarina se tornará mais do que apenas seu companheiro. Ele fez uma pausa para dar efeito. Declaro o vencedor como o próximo alfa desta matilha. O silêncio que seguiu a declaração foi ensurdecedor, enquanto todo o salão coletivamente processava a magnitude das palavras do alfa Jensen. Ele realmente acabou de prometer o que acho que ele prometeu? Miguel sussurrou para Rodrigo, soando sério pela primeira vez em dias. Sim. A voz de Jensen se construiu como o trovão se reunindo. Tudo. Cada acre de território, cada mina de prata. Seus olhos varreram a multidão repentinamente elétrica. Nossas alianças, nossos recursos, nosso poder, tudo isso passará para quem provar ser digno de ser o companheiro de minha filha. Silvio deu um passo à frente, seu rosto perfeito iluminado com o que parecia preocupação. Alfa, talvez... Silêncio. O comando de Jensen ecoou pelo salão. A tensão no salão era uma coisa viva, enrolando-se em torno de todos como uma cobra prestes a atacar. Qualquer alfa que deseje competir, sua voz caiu mais baixa. Dê um passo à frente agora e se declare diante de seus irmãos. O salão explodiu em caos enquanto alfas avançaram, cada um tentando manobrar os outros para alcançar Jensen primeiro. Rosnados e grunhidos encheram o ar enquanto ombros colidiam e cotovelos cutucavam. Os pés de Rodrigo se moveram por vontade própria, antes que a voz dela, suave, mas certa, ecoasse em sua mente. Sinto muito, Rodrigo, mas Silvio me entende de uma maneira que você nunca conseguiu. Ele simplesmente faz mais sentido como companheiro. Rodrigo estremeceu. Certo. Ele estava sendo estúpido. Chega disso. Ele girou, pronto para se afastar de toda essa bagunça. A mão de Miguel pegou o braço dele. Aonde você pensa que vai? Rodrigo rosnou. Não estou interessado em me impor a uma mulher que claramente não quer um companheiro. Isso não é sobre o que ela quer. A voz de Miguel caiu baixa, urgente. Isso é sobre se tornar alfa da matilha mais poderosa em 3 territórios. Ela aceitará seu dever em breve. Todas aceitam. Rodrigo balançou a cabeça. É hora de seguir em frente. Desejo-lhe sorte na competição. Não seja estúpido. O aperto de Miguel se apertou. Poderíamos nos ajudar. Você garante que eu vença e aquele acordo comercial que você tanto quer? Considere feito. Rodrigo fez uma pausa, olhando para Catarina de novo. E se eu vencer? O sorriso de Miguel era afiado. Você não vai. Vamos elaborar uma estratégia, mas garanto a você, se você conseguir essa matilha para mim, seremos mais do que apenas aliados. Seremos irmãos. E eu me certifico de que minha família prospere. Seu acordo, os recursos, o que você precisar. O lobo de Rodrigo andava inquieto sob sua pele. A parte prática de seu cérebro catalogava os benefícios. As rotas comerciais, a aliança com um alfa poderoso. Vamos lá, Miguel pressionou. Você é um alfa agora. É praticamente sua responsabilidade fazer o melhor para sua matilha. Isso tocou na ferida. Rodrigo tinha responsabilidades, pessoas dependendo dele. Ele não era mais aquele guarda apaixonado suspirando atrás da filha inalcançável do alfa.
Não podia se dar ao luxo de ser. E além disso, ele não devia nada a ela. Ela o descartou. O amor deles como se fosse nada. Fez Rodrigo se sentir menos que nada. Sua mão encontrou a de Miguel antes que pudesse repensar. Negócio fechado. Catarina observou os alfas se amontoarem como cães brigando por um osso fresco. Ela sendo o osso nessa metáfora particularmente charmosa. E lutou para manter as mãos firmes. 6 anos gerenciando situações impossíveis, e isso poderia ser a conquista máxima do pai em tornar sua vida um inferno. A humilhação queimava fundo em seu peito, enquanto ela os observava empurrar e disputar. Olhos famintos, não por ela, mas pelo que ela representava. Ela nem era uma pessoa para eles, apenas um meio para um fim, um degrau conveniente para o poder. O peso dos olhares deles fazia sua pele arrepiar, mas ela forçou o queixo mais alto. Não podia se dar ao luxo de mostrar fraqueza. Não agora. Não nunca. O verdadeiro golpe nem era ser negociada como gado premium, embora isso cortasse mais fundo do que ela jamais admitiria. Era que não havia escapatória dessa. Nenhum comentário afiado ou insulto calculado que pudesse afastar esses lobos. Não quando o prêmio não era mais apenas sua mão, mas tudo que sua família construiu ao longo de gerações. Ainda assim, talvez essas provas não fossem apenas mais uma armadilha. Talvez, se ela jogasse isso direito, pudessem ser uma oportunidade. Uma chance de finalmente proteger sua matilha e Alice de Silvio de uma vez por todas. Seu olhar encontrou Silvio na multidão, e por uma vez, a máscara perfeita dele escorregou. Ah, ele estava sorrindo aquele sorriso angelical que tinha todos os outros cativados. Mas isso claramente não fazia parte do plano dele. Ele esperava reivindicar a matilha através de Alice, contornar Catarina inteiramente. Mas agora, quem quer que vencesse essas provas arcaicas teria reivindicação legal a tudo. Por escrito. A visão de sua raiva mal contida quase fez esse desastre valer a pena. Quase. Então ela pegou o olhar preocupado de Alice. A angústia genuína da irmã pela situação de Catarina. E a realidade voltou a cair. Nada disso importava se ela não conseguisse manter Alice segura. Manter toda sua matilha segura daquele monstro vestindo o rosto de anjo. Ele já tinha tirado o suficiente de Catarina. Ela perdeu a pessoa que mais amava por causa dele. Não mais. Pai, Catarina se aproximou de Jensen onde ele estava discutindo logística com Bruno. Uma palavra. O pai dela a seguiu até o escritório, e no momento em que a porta se fechou, Catarina atacou. Gado! Ela girou para ele. Você está me negociando como gado. Jensen teve a graça de parecer desconfortável por todos os 2 segundos antes de sua autoridade de alfa se reafirmar. Você não me deixou escolha, Catarina. Ele declarou, indo para a imponente. Isso é inteiramente culpa sua. Minha culpa? Catarina guinchou. Eu queria me casar por amor. Uma careta breve atravessou as feições do pai. E você vai, ele tentou. Essas provas vão garantir... Garantir o quê? Catarina soltou uma risada. Olhe para eles lá fora. Eles não estão aqui por mim. Estão aqui pela matilha, pela riqueza, pelo poder. Você garantiu que eu nunca saberei se alguém poderia realmente me querer. Só por mim. Algo como arrependimento cintilou nos olhos de Jensen. Talvez eu tenha me empolgado um pouco na minha raiva, ele admitiu. Mas, Catarina, não posso voltar atrás em minhas palavras agora. Vou parecer um idiota. E, além disso, as provas testarão mais que força, querida. Eu mesmo vou desenhá-las. Garantir que revelem caráter, compatibilidade. Compatibilidade? Catarina sussurrou, deixando a voz rachar perfeitamente. Compatibilidade com alguém que só está aqui porque você prometeu a ele sua riqueza? Pai, você garantiu minha infelicidade para sempre. Ela fez o lábio se contorcer num beicinho digno de pena, como fazia aos 6 anos para conseguir mais sobremesa. A técnica não envelhecia. Catarina, querida, não. O rosto de Jensen caiu imediatamente. Catarina se afastou dele dramaticamente,
invocando sua arma mais letal e eficaz para a superfície, o choro. Quando a primeira lágrima caiu, depois a próxima, ela jogou um pequeno gemido para efeito dramático. Talvez mais um. Sim, isso soou bastante efetivamente digno de pena. Agora 3, 2, 1. Por favor, não chore, bebê. Bem na hora, a voz do pai beirou o pânico. Catarina respondeu chorando mais forte, adicionando um leve tremor de ombro para efeito. Ah, não. Lobinha. Jensen pairou desamparado, usando o apelido de infância dela. Por favor, nunca quis. Isso é para seu próprio bem, para seu futuro. Meu futuro? Ela se virou de volta, rosto manchado de lágrimas, a própria imagem da devastação. Pai, vou tirar minha própria vida antes de deixar você me forçar numa vida de miséria. Um soluço. Não que ele se importasse. Outro soluço. O pai dela parecia à beira do pânico. Não diga isso, bebê Catarina. Eu te amo mais que tudo. O grande alfa implorava como se ele próprio pudesse chorar. Me diga como consertar isso. Jensen implorou. Querida, qualquer coisa, por favor. Catarina sorriu por um breve segundo, antes de revelar o rosto perfeitamente decomposto mais uma vez, e encontrou os olhos do pai. Você estaria disposto a cancelar as provas? O rosto de Jensen caiu. Eu não posso. A matilha precisa de um plano de sucessão claro. E preciso saber que você será cuidada. Catarina, por favor, entenda. Prometi à sua mãe. Tudo bem. Catarina fungou delicadamente. Entendo, pai. Farei meu dever. O alívio no rosto dele era quase cômico. Você... vai? Ele perguntou, voz praticamente tremendo de alívio. Catarina deixou escapar outro fungo. Ah, querida! A expressão de Jensen derreteu em adoração. Estou tão... com uma condição. Catarina interrompeu, fazendo uma exibição de secar as lágrimas com mãos trêmulas. Qualquer coisa, querida, o pai dela disse, realmente caindo de joelhos. Qualquer coisa. Diga. Catarina respirou fundo, canalizando cada grama de timing dramático que possuía. Vou permitir essas provas, e vou acasalar com quem vencê-las. Se... Jensen respirou, agarrado a cada palavra dela. Catarina mordeu um sorriso triunfante. Se você me deixar competir, pai, pela minha própria mão. E pela matilha. Silêncio caiu no cômodo. Jensen piscou. Depois piscou de novo, e disse: Desculpe, o quê? Me deixe competir nas provas. Catarina ergueu o queixo. Pela minha própria mão e pela matilha. A boca do pai dela se abriu, fechou, abriu de novo. Enquanto isso, Catarina segurou um sorriso de triunfo, porque o pai dela poderia ser um alfa, poderia comandar centenas de lobos com uma única palavra, mas ele nunca aprendeu como lidar com as lágrimas dela. Um verdadeiro amador. Na manhã seguinte, a sala de recepção privada fedia a egos inflados. Rodrigo se apoiou na parede, observando o circo se desenrolar com o que esperava ser indiferença bem praticada. O cômodo estava lotado com o que devia ser todo alfa sem companheiro deste lado do continente, cada um tentando superar os outros como pavões num ritual de acasalamento. A linhagem da minha matilha remonta a 12 gerações. Gabou-se uma montanha de homem com o pescoço mais grosso que a coxa de Rodrigo. Que fofo! Cantarolou um lobo magro com mechas prateadas no cabelo, examinando suas garras perfeitas. A minha pode ser rastreada até a primeira matilha. No canto, um filhote mal crescido que não podia ter mais de 18 anos estava recitando margens de lucro e estratégias de investimento para qualquer um que quisesse ouvir. O que eles precisam é de alguém com uma perspectiva nova. O que eles precisam? Interrompeu um brutamontes com tatuagens tribais subindo pelo pescoço. É alguém que possa realmente proteger suas fronteiras. Uma vez derrubei 50 lobos renegados sozinho. Com as próprias mãos, na neve, subindo a colina nos 2 sentidos. Rodrigo murmurou para si mesmo, ganhando um sorriso de um homem moreno e silencioso por perto.
Rodrigo deveria estar fazendo o que Miguel estava fazendo no momento, construindo alianças, criando redes. Em vez disso, estava mal-humorado em seu canto como algum filhote em sua primeira caçada, imaginando o que estava fazendo ali. As rotas comerciais é melhor valerem a pena. Ele olhou para cima para se encontrar cercado pelo que parecia ser o dinheiro antigo encarnado. O líder deles, o lobo de cabelo prateado, parecia vagamente familiar, agora que Rodrigo pensava nisso. Não acredito. O cabelo prateado continuou. O caso de caridade mestiço realmente acha que tem chance. Ah, agora Rodrigo se lembrava. Vítor Cardoso. Sangue antigo, dinheiro mais antigo, e um rosto que parecia estar permanentemente cheirando algo desagradável. Alfa Vítor. Rodrigo deixou seu sorriso mostrar dentes demais. Ainda usando sua árvore genealógica como substituto de personalidade? A porta se abriu antes que Vítor pudesse responder. A presença de Jensen trouxe silêncio imediato ao cômodo. Ele examinou os alfas reunidos com consideração medida, cada centímetro o líder poderoso prestes a conceder uma grande honra. Cavalheiros, ele começou. Seu interesse nessas provas honra tanto nossa matilha quanto minha filha. Nos próximos 10 dias, vocês enfrentarão desafios projetados para testar não apenas força, mas caráter. Para vencer, vocês devem não apenas completar todas as provas, mas completá-las antes de seus oponentes. Cada dia traz eliminação. Aqueles que falharem numa provação são imediatamente cortados. Entre aqueles que conseguirem, os mais lentos também serão eliminados, se muitos permanecerem. Quantos é muitos? O jovem empresário gritou. Até o 5º dia, precisamos de não mais que 5 competidores, Jensen respondeu. Certo, o garoto assentiu. Bem, atualmente temos 30 competidores. 31, uma voz cortou o cômodo como lâmina. Papai esqueceu de mencionar essa parte. A temperatura pareceu cair vários graus quando Catarina se materializou na porta. Certo. O instinto de Rodrigo o fez dar um passo atrás de uma coluna de mármore. Então, imediatamente se sentiu ridículo por fazer isso. Mas ficou lá de qualquer forma. Minha filha, Jensen confirmou parecendo dolorido. Também estará competindo. Silêncio caiu sobre o cômodo, enquanto Jensen limpou a garganta. Pela própria mão dela, ele acrescentou, soando envergonhado. O quê? O salão explodiu em protestos furiosos. Absurdo! Vítor gaguejou. Mulheres não podem competir contra alfas! O cara das tatuagens tribais bateu o punho numa mesa. Catarina ergueu uma mão delicada. O gesto era tão incongruentemente gracioso que as pessoas realmente se calaram. Por favor, ela disse docemente. Expliquem à sua futura companheira por que vocês não acham que ela seja igual a vocês. Tenho certeza de que isso não vai voltar para assombrá-los nem um pouco. Os protestos morreram em murmúrios incertos. Na verdade, Catarina continuou, começando a andar como predadora avaliando sua presa. Por favor, tentem me vencer e tirar minha própria matilha de mim. Vejam o que acontece. Seu sorriso se tornou selvagem. Deixe-me contar. Vocês vão falhar. Vou derrotá-los. E então vou atrás de vocês. Vou atrás de tudo que vocês possuem, começando com seus recursos, negócios, alianças. E depois disso, vou atrás do que restou de sua dignidade. Quando eu terminar com vocês, vocês terão sorte se conseguirem comandar o respeito de um chihuahua geriátrico. Alguém realmente engoliu em seco. Mas isso é só para aquecimento. Os olhos de Catarina brilharam com alegria profana. Porque uma vez que eu destruir tudo que vocês possuem, vou destruir vocês. Não quero dizer apenas seu espírito, ou a faísca triste e moribunda que restará dele. Quero dizer que vou fisicamente acabar com vocês. Devagar. Pedaço por pedaço. Até que cada centímetro de vocês doa tão completamente que desejarão nunca terem nascido. Os olhos de Rodrigo viajaram para os lábios de Catarina enquanto ela falava. Ele tinha esquecido com que frequência ela os umedecia ao ameaçar violência corporal. Vou começar esmagando as pontas dos seus dedos, Catarina disse,
E lá estava, sua língua lambendo o lábio inferior de novo. Não havia nada mais charmoso do que testemunhar aquela pequena língua rosada dela deslizar pelos lábios carnudos entre ameaças de morte. Vou cortar tudo, cada dedo, um por um, devagar, deliberadamente. A mente de Rodrigo infelizmente piscou para memórias dos beijos de Catarina. Um por um. Devagar e deliberadamente. Caramba! Ele mordeu um gemido. E nem me façam começar sobre o que vou fazer com... Vocês sabem o quê? Catarina estava praticamente saltitando agora. Tenho essa coleção adorável de ferramentas de jardim enferrujadas para isso. As tesouras de poda são minhas favoritas. O cômodo coletivamente engasgou. Rodrigo, enquanto isso, estava tendo uma crise, porque ele deveria estar bravo com Catarina. Mas tudo o que conseguia pensar era em quão perfeitamente ela costumava se encaixar em seu colo. Que tipo de reflexo estranho era esse? E então vou pegar o que restou do seu baço, Catarina estava dizendo alegremente, e usar para pintar mensagens inspiradoras no salão de reuniões da sua matilha. Vários alfas pareciam prontos para desmaiar, embora o jovem lobo de negócios estivesse realmente tomando notas. Finalmente, Catarina concluiu, vou enviar o que restou do seu orgulho para sua mãe. Sem cobrar, é claro. Não sou um monstro. O entusiasmo de Catarina em sua violência criativa realmente não deveria estar tendo tal efeito nele. Mas é que ela era tão minuciosa, tão criativa, tão maravilhosamente desequilibrada do jeito que costumava deixá-lo louco. Catarina fez uma pausa em sua ladainha de desmembramento criativo para examinar o cômodo. Então, cavalheiros, perguntem a si mesmos, competir por uma matilha que vocês provavelmente não vão vencer realmente vale ganhar minha ira eterna? Acham que seus territórios podem resistir à minha atenção caso eu decida fazer uma visitinha? Seu sorriso era puro predador. Porque tenho uma memória muito boa para rostos. O silêncio era ensurdecedor. Então, um alfa, pálido como leite, deu um passo à frente. Eu acho que houve um mal-entendido. Eu realmente preciso voltar para casa. Para casa? Catarina perguntou inocentemente. Tão cedo? Minhas desculpas. Ele guinchou, recuando em direção à porta. Por favor, aceite minhas mais profundas desculpas, minha senhora. Foi como uma represa se rompendo. De repente, metade do cômodo estava tropeçando em desculpas. Meu território está tendo problemas com lobos renegados. Acabei de lembrar que estou noivo, na verdade. Acreditariam que acho que adoeci? Catarina graciosamente aceitou cada desculpa gaguejada, parecendo para todo mundo uma princesa benevolente, em vez de alguém que acabou de ameaçar transformar o pâncreas de alguém em comida de cachorro. Quando a poeira baixou, apenas 15 alfas permaneceram. Os mais corajosos, os mais ambiciosos. E um ex-guarda muito frustrado e muito excitado que estava seriamente se perguntando como ele passaria por essas provas, quando Catarina não estaria meramente ameaçando, mas realmente promulgando violência. Ele engoliu em seco, rezando pela ducha fria mais longa de sua vida. Certo. Jensen bateu as mãos. Bem, agora que vocês todos conheceram minha filha, talvez devêssemos fazer apresentações. Aqueles que ainda estão presentes... O tatuagem tribal deu um passo à frente primeiro, peito estufado. Alfa Magnus Moraes das planícies do norte. Chato, Catarina cortou, examinando as unhas. Próximo. Lorde Vitor Cardoso, herdeiro de... Cala a boca, Vitor. Sei quem você é, e não gosto de você. Próximo. Ela começou a apontar ao redor do cômodo, rápido como fogo, não deixando ninguém terminar. Você é velho demais. Você é jovem demais. Você parece estúpido. Nossa, o que há de errado com seu cabelo, cara? Você tá realmente ostentando um moicano? Seu dedo se moveu como arma, cada dispensa mais cortante que a última. Rodrigo percebeu então que ela ia notá-lo em apenas alguns segundos. Catarina Andrade estaria realmente olhando para ele e insultando-o. Pela primeira vez em 6 anos.
pela primeira vez desde que ela destruiu o coração dele e o jogou de lado como lixo. Bem, dane-se. Endireitando os ombros, Rodrigo deu um passo à frente e saiu das sombras. Seja lá qual insulto estiver vindo para ele não daria a Catarina a satisfação de parecer abalado. Nunca mais. Você é alto demais. Você é baixo demais. Você é... O dedo de Catarina balançou em direção a ele, sua boca já aberta com outro comentário cortante. Então os olhos dela caíram sobre Rodrigo, e ela congelou. Ela congelou. Dedo levantado no meio do ar. Lábios separados. Oi, Catarina. A voz de Rodrigo saiu mais firme do que ele se sentia. Ele realmente conseguiu um pequeno sorriso. Bastante satisfeito com o jeito que Catarina estava boquiaberta para ele, a cor drenando de seu rosto. Bem feito. Faz um tempo. Rodrigo brincou, percebendo que a piada não era particularmente engraçada, quando Catarina apenas olhou para ele. 1000 emoções piscaram através de seu rosto rápido demais para nomear. Choque. Dor. Medo. E de repente, Catarina correu. Ela não andou rapidamente. Não fez desculpas. Ela simplesmente saiu correndo do cômodo como se os cães do inferno estivessem em seus calcanhares, deixando para trás um silêncio tão completo que dava para ouvir um alfinete cair. Certo. A voz de Jensen era artificialmente alegre. A primeira provação começa ao amanhecer. Catarina pressionou a testa contra a janela fria do carro. Suas mãos não paravam de tremer. Sua loba estava arranhando seu peito. A memória de Rodrigo parado ali, bem ali, na frente dela depois de todo esse tempo. Ela tinha feito um papelão de si mesma, uma grande idiota, ficando ali boquiaberta como uma adolescente deslumbrada, enquanto ele sorria para ela com aquela confiança irritante, como se não fosse nada demais. Como se 6 anos de ausência pudessem ser superados com 2 palavras casuais, e agora ela teria que encará-lo novamente nessas provas ridículas. A menos que talvez isso tudo tivesse sido apenas um grande mal-entendido e ele não estaria realmente competindo nessas estúpidas provas. Por que não era alívio que ela sentia ao pensar nisso? Não fique de cara feia. Você deveria usar esta noite a seu favor, Alice disse ao lado dela. Observe a competição. Encontre as fraquezas deles. Talvez até faça algumas alianças. Catarina encarou a irmã. Você está realmente tentando me ajudar? Apesar do que isso pode significar para você? Catarina perdendo as provas significaria que ela teria que acasalar com o vencedor, o que permitiria imediatamente que Alice finalmente ficasse com Silvio. Algo que a irmã tristemente ansiava por causa da maldição. Estou sempre do seu lado. O sorriso de Alice era gentil, mas determinado. Nunca desejaria algo que pudesse te fazer infeliz, Catarina. Nunca. As palavras ficaram presas na garganta de Catarina, porque, como tantas vezes antes, Catarina queria contar tudo a Alice. Sobre Rodrigo estar aqui. Sobre como vê-lo novamente parecia ter esculpido algo doloroso em seu peito. Mas os guardas de Silvio pairavam mais perto no banco da frente, e Catarina engoliu tudo de volta. Eles estavam sempre lá, observando, reportando de volta ao mestre deles. O clube onde a festa estava sendo realizada pulsava com música pesada e corpos se contorcendo. O ar espesso com álcool e feromônios. Catarina observou os membros da matilha se perderem no ritmo. Silvio tinha gente em todo lugar, observando, reportando. Certo, ela precisava dele fora. E se ela se tornasse a próxima alfa da matilha, se ela vencesse as provas, finalmente seria capaz de expulsá-lo. Bani-lo de vez. Quer beber? Alice a cutucou. Para te ajudar a relaxar? Catarina balançou a cabeça. Melhor não. Esta é a primeira provação do papai. Observa. Ela acenou para um alfa atualmente apalpando uma loba risonha contra a parede. Pai está testando o controle de todos. Qualquer um que quebrar protocolos de corte esta noite é automaticamente eliminado. Isso parece mesmo como algo que papai faria, Alice admitiu. Olá, queridas. Gelo deslizou pela espinha de Catarina aquela voz familiar.
como aquela mão se instalou possessivamente em suas costas. Silvio se materializou entre elas como uma estrela escura, atraindo toda a luz para si mesmo. Meu amor, ele ronronou para Alice. Adoraria se você nos buscasse algumas bebidas? No momento em que Alice desapareceu, o aperto de Silvio se apertou. Dance comigo, ele exigiu. Prefiro não. Ah, seu sorriso não vacilou. Aquele é o Rodrigo que vejo no bar? Catarina não conseguiu evitar a reação. A cabeça dela imediatamente se inclinou para a direita, encontrando-o se apoiando num banquinho. As luzes do clube pintavam sombras em sua mandíbula, a mandíbula que ela costumava beijar, cuja linha ela poderia desenhar de memória. Ele era tão bonito, mas seus olhos estavam frios quando encontraram os dela. Você deve estar tão feliz por tê-lo de volta. Os dedos de Silvio cravaram em sua espinha enquanto ele a manobrava pela multidão. Seria uma pena se ele desaparecesse de novo. O sangue de Catarina gelou quando Silvio a puxou contra o peito dele. Você está me ameaçando? Ameaçando você? Silvio riu. Minha querida Catarina, pensei que tínhamos passado dessas declarações óbvias. Sim, estou ameaçando você. E ele. Então continue. A memória surgiu. Inevitável. A invasão, os gritos, a queima em suas veias enquanto o veneno se espalhava pelo sistema dele. Na pista de dança, as mãos pegajosas de Silvio vagavam com posse calculada. Seu pai me pediu para ajudar a organizar as provas. Ele murmurou contra a orelha dela. Julgá-las, inclusive. Não é maravilhoso? O estômago de Catarina revirou. Do outro lado da pista, ela pegou o olhar de Rodrigo. Escuro. Furioso. A respiração dela prendeu assim que alguém finalmente puxou Silvio para longe para uma conversa e ela fugiu. Ela não se importava com alianças ou estratégia a mais. Só precisava escapar. Respirar. Mãos fortes pegaram a cintura dela enquanto ela virava uma esquina, puxando-a para um canto sombreado. Sua loba reconheceu o cheiro dele antes que ela reconhecesse. Cada terminação nervosa se acendendo ao toque familiar. Rodrigo, ela disse, odiando a si mesma por soar sem fôlego. O que você quer? Ele parecia bem. Bem demais. Todo ângulos afiados e poder silencioso. Nada como o jovem guarda que havia partido 6 anos atrás. E ainda assim muito a encarnação de tudo que ela sempre amou. Porque ele era Rodrigo. Os anos tinham limado suas bordas mais suaves, deixado para trás algo perigoso e atraente que fazia a loba dela andar inquieta sob sua pele. Mas ele era Rodrigo. O que eu quero? Ele zombou. É só isso que você tem a dizer? Depois de todo esse tempo? Bem, o que você estava esperando? Ela encontrou os olhos dele. Um sorriso arrogante pintou os lábios dele quando os olhos cor de avelã brilharam dourados. Você está pedindo um? E assim, ela se perdeu. O cheiro dele, o tom dele, a mera presença dele. Sempre foi assim com ele. Quando ele estava perto, o resto do mundo desaparecia. Não pedi nada. Ela observou, mirando casual. Você está me perguntando se eu estava com medo. A voz dele caiu baixa contra a orelha dela. E Catarina sentiu calor subir pelo pescoço. Bem, você esteve fora por 6 anos. Ela se defendeu. E você nunca perguntou por mim. A acusação na voz dele picou como se de alguma forma a partida dele fosse culpa dela. Do outro lado do cômodo, ela pegou Silvio observando-os. Aviso claro em seus olhos perfeitos. A visão mandou gelo pelas veias dela. Você foi quem partiu, Rodrigo. Ela retrucou, porque de repente ela estava cansada de fingir que a partida dele não a despedaçou. Bem, o que mais eu deveria fazer, princesa? O aperto dele na cintura dela se apertou. Ser o portador de alianças no seu casamento? Catarina segurou de volta um grito de frustração. 6 anos atrás, ela tinha tentado dizer a Rodrigo que havia recusado Silvio 2 vezes na ausência dele, e que de alguma forma todos ainda assumiam que ela ia acasalar com ele. E como toda a situação era louca,
que algo estava errado. Mas de alguma forma, o que Rodrigo tinha entendido de seu pânico era que ela de fato queria acasalar com Silvio. Maldição estúpida. Por que voltar agora então? Ela exigiu, sentindo-se desencorajada. Se você ainda está tão chateado... Por quê? Ele rosnou. Você não acasalou com ele. Ele encarou esperando. Este era, Catarina pensou, o ponto onde ela precisaria contar a verdade a ele, exceto que ela não podia. Porque a maldição de Silvio não o deixaria ouvir. Não, ela disse calmamente. Não acasalei. Mesmo que ela pudesse de alguma forma encontrar um jeito de consertar as coisas com Rodrigo, não era como se as coisas pudessem voltar ao que eram. Catarina não podia tomar um companheiro, afinal. Não antes de se livrar de Silvio primeiro. Se ela fizesse isso, ela perderia para sempre. Ela perderia a Alice. A risada de Rodrigo foi amarga. É por isso que você tem afastado todos os pretendentes? Para puni-los? A garganta de Catarina apertou. Ela ia chorar. Ela ia chorar na frente dele. Você voltou porque estava esperando que eu não te afastasse? Ela conseguiu. Rodrigo bufou. Não se iluda. Voltei porque Alice me pediu. Alice? Raiva evaporou a tristeza. Por que você está falando com Alice? Minha irmã? Está brincando comigo? Rodrigo! Ela agarrou o cabelo dele, puxando com força. Rodrigo gemeu quando ela puxou mais forte, trazendo o rosto dele mais perto. Ela estava dolorosamente ciente de quão perto os rostos deles estavam. De como as pupilas de Rodrigo se dilataram. Não estou. Ele ofegou contra os lábios dela. Juro. As respirações dele se misturaram, e Catarina não conseguia desviar o olhar da boca dele. Não conseguia parar de lembrar como costumava se sentir contra a dela. Além disso, ele rosnou. Você está tentando roubar o noivo da sua doce irmãzinha? Ela se afastou, ultrajada. O que você acabou de dizer? Qual é, Catarina? Eu vi você. Todos viram. Na pista de dança com Silvio. A acusação de que ela machucaria Alice daquele jeito, de que ela queria Silvio dentre todas as pessoas, atingiu como golpe físico. Catarina forçou os lábios num sorriso cruel, mesmo quando algo se partiu dentro dela. Você supera isso, ela sibilou, e para de agir como criança petulante. Eles se encararam, fúria e mágoa crepitando entre eles como relâmpago. Boa sorte nas provas. Ele finalmente mordeu. Não preciso de sorte. Ela se virou antes que ele pudesse ver os olhos dela se encherem de lágrimas, deixando-o nas sombras onde ele já sentiu como lar. E pensar que ela ia ter que competir com ele pela própria mão em casamento, quando ele nem parecia querê-la mais. 6 dias haviam passado desde o início das provas. 6 dias de testes brutais que eliminaram a maioria dos competidores. Agora, apenas 5 permaneciam: Rodrigo, Miguel, Vitor, Magnus e Catarina. Mas na noite anterior, algo inesperado aconteceu. Silvio Nash, o noivo perfeito de Alice, havia feito uma declaração pública no grande salão. Com lágrimas nos olhos e voz embargada de emoção, ele confessou que seu coração sempre pertencerá a Catarina, não a Alice. Perdoe-me, meu amor, ele havia dito para Alice, que chorou lágrimas que todos interpretaram como compreensão generosa. Mas não posso viver uma mentira. Catarina sempre foi meu destino verdadeiro. A matilha inteira suspirou de admiração pela honestidade corajosa de Silvio. Até Jensen pareceu comovido. Peço permissão, Alpha Jensen. Silvio havia se ajoelhado. Para entrar nas provas. Sei que é irregular, mas meu amor por Catarina não me deixa outra escolha senão lutar por ela. Jensen, com olhos brilhando de aprovação paternal, concedeu permissão imediatamente. Um homem que luta pelo amor verdadeiro sempre terá meu respeito. Apenas Catarina havia permanecido em silêncio, o rosto uma máscara cuidadosa, enquanto assistia seu plano se desenrolar exatamente como esperava. Silvio estava entrando na armadilha, e ela seria a isca. Agora, na manhã do 7º dia de provas,
6 competidores se reuniam no grande salão para o que Jensen anunciou ser um teste de coragem e confiança. Jensen explicou as regras. 6 taças, uma contendo erva de lobo mortal. O silêncio foi quebrado quando Miguel deu um passo para trás. Desisto, ele declarou. Nenhum império vale minha vida. Vitor e Magnus rapidamente o seguiram, deixando apenas 3 competidores: Rodrigo, Catarina e Silvio. Rodrigo jaz perfeitamente imóvel no chão de mármore frio, seu coração batendo lento e constante através de anos de prática. O salão explodiu em caos ao seu redor. Suspiros, gritos, o trovão de pés correndo. Mas ele se forçou a permanecer inerte, sem vida. Se isso é o que Catarina quer, ele havia captado o significado das palavras dela instantaneamente quando ela disse que a provação seria justa, sem vantagem. Porque Catarina conhecia seu segredo. Conhecia desde que tinham 13 anos. Desde aquele dia que mudou tudo entre eles com um desafio estúpido e imprudente. Somos amigos, ele havia insistido, balançando a erva de lobo. Só admita. Não somos, ela havia rosnado, toda fúria adolescente e orgulho ferido. Então ele fez. Engoliu o veneno enquanto os olhos dela se arregalavam em horror. Colapsou dramaticamente enquanto ela gritava o nome dele. Diminuiu os batimentos cardíacos ao ponto onde ela não conseguia mais ouvi-los. E então pulou rindo até ver as lágrimas dela. A memória ainda ardia. A fúria dela depois foi lendária. Semanas de tratamento silencioso que o fizeram desejar que ela apenas expusesse o segredo dele. Imunidade à erva de lobo era vantagem valiosa demais. Conhecimento comum demais para ser compartilhado. Mas ela não contou. Nem mesmo quando ele finalmente se desfez e contou tudo sobre a mãe. Sobre as microdoses de veneno que ela o forçava a tomar desde a infância. Uma prática bárbara, proibida entre matilhas civilizadas. Mas a mãe dele não havia sido civilizada, não é? Enlouquecida pelo exílio dela, pela vergonha de carregar o filho de um humano, ela via Rodrigo como a chance de redenção. Você será forte, ela sussurrava enquanto ele se contorcia em agonia. Forte o suficiente para recuperar tudo que roubaram de nós. Agora, ouvindo a risada calorosa de Silvio em algum lugar acima dele, Rodrigo lutou contra a vontade de se mover. Catarina sabia que ele não temeria o veneno. Se a vontade dela fosse a morte dele, nunca teria concordado com esse teste. E a própria Catarina não era suicida. O que significava que ela pretendia que Silvio morresse aqui. Mas por quê? Todos adoravam Silvio. Até as próprias memórias de Rodrigo do velho amigo pareciam calorosas. As palavras de Catarina do quarto encantado ecoaram em sua mente. Você me deixou sozinha com ele. Ela estava se referindo a Silvio, mas isso era impossível. Mais sons ecoaram acima dele, e o lobo de Rodrigo se eriçou com o som. Ele deveria pular agora e exigir respostas? Mas Catarina queria que ele enganasse todos eles. Catarina, que guardou o segredo dele todos esses anos, que mostrava todos os sinais de mentir quando declarava amor por Silvio. E se for um teste? Miguel havia dito. E então Rodrigo ficou imóvel. O salão continuou em uma vibração de caos ao redor dele. Suspiros, gritos, o trovão de pés correndo. Mas ele se forçou a permanecer inerte, sem vida. A risada de Catarina ecoou, clara e brilhante. E então mais 2 taças caíram no chão. A multidão murmurou, questionando. Então o silêncio caiu como pedra. Um suspiro engasgado quebrou a quietude. Os olhos de Rodrigo se abriram de repente quando Silvio caiu de joelhos, o rosto pálido, agarrando a garganta. O salão explodiu em caos, enquanto Rodrigo se sentou, provocando gritos chocados dos lobos reunidos. Que droga está acontecendo? Miguel agarrou punhados do próprio cabelo, encarando entre Rodrigo e a forma contorcida de Silvio. Como... Sangue borbulhou nos lábios de Silvio. As palavras desencadearam algo na mente de Rodrigo. Uma dor de cabeça dilacerante quando a realidade pareceu mudar.
O homem moribundo diante dele não mais parecia de coração partido e traído. Em vez disso, Rodrigo viu um covarde fervilhante, olhos ardendo com ódio maníaco. Ele piscou forte, confuso. A dor na cabeça se intensificou quando memórias começaram a se torcer, reformar, revelar sua verdadeira forma. De repente, ele viu Silvio zombando de insultos para ele, abertamente ameaçando-os antes das provas. Os olhos medrosos de Catarina enquanto Silvio pairava sobre ela. Silvio engasgou, e outra memória atravessou. Catarina. Na chuva. Lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto ela explicava como Silvio havia exigido a mão dela 2 vezes, como ela o havia recusado. Mas como todos de repente começaram a agir como se ela fosse acasalar com ele apesar dos protestos dela. Rodrigo? Ela havia perguntado preocupada. Por que você está me olhando assim? O que há de errado? Você vai ser a companheira de Silvio. Ele se ouve perguntar, sentindo o coração sendo esmagado tanto pela memória quanto pela percepção de que nada daquilo tinha sido real. Que Catarina nunca, nem uma vez, disse que acasalaria com Silvio. Do que você está falando? Ele se lembra agora. O rosto dela se contorcendo em choque e medo. A angústia crua nos olhos dela. Eu nunca acasalaria com ele. Eu te amo. E nós? O Rodrigo do passado diz. E é demais. Ele não pode escutar mais isso. Não pode suportar o pensamento do que isso tudo significa. Do que ele havia feito. E ainda assim ele ouve tudo de qualquer jeito. Horror borbulhando à superfície, enquanto o cérebro dele se reorganiza. Ele ouve e vê através de anos de mentiras e ilusões desmoronando, só agora se despedaçando sob o peso da verdade. E através de tudo isso, através de todo o horror das mentiras, ameaças, manipulações e malfeitos de Silvio, lá está Catarina, devastada, chamando por ele. Rodrigo, não vá. Para onde você está indo? Por favor, volte. Eu te amo, Rodrigo. Ele encaixa o olhar aberto justo quando Silvio, sufocando no último suspiro, encontra os olhos de Catarina. Todas as taças estavam envenenadas. Catarina rosna. Chuta-o com força no peito. Agora morra, seu lixo. Os olhos de Silvio reviraram. Ele parou de respirar. Ao redor deles, a multidão encarou em horror crescente quando as memórias encantadas se despedaçaram. Silvio enganou a todos nós. Alguém começou a gritar. Catarina nos salvou, outro acrescentou. Mais gritos, mais suspiros horrorizados quando a memória coletiva da matilha retornou. A verdade não te liberta, Rodrigo pensou. A verdade dói. Ah, droga! Miguel apontou para o cadáver. O cara era um psicopata de verdade. Alice colapsou em lágrimas enquanto Jensen ficou congelado em choque. Catarina se virou para Rodrigo, e havia sangue escorrendo de seus lábios. Ela sorriu e disse. A maldição acabou. Catarina! Rodrigo sussurrou. Os olhos dela se fecharam e ela caiu. Um grito rasgou da garganta dele, e ele se lançou para a frente, pegando-a antes que ela atingisse o chão. Não, não, Catarina, olhe para mim. Mas a pele dela já estava ficando cinza. As mãos ficando moles. Catarina! Rodrigo exclamou, desespero agarrando o coração. Rodrigo segurou Catarina contra o peito, a pele dela ficando mais fria a cada segundo que passava. 6 anos de memórias distorcidas martelavam em sua mente. Catarina, na chuva, implorando para ele não partir. Catarina, a voz rachando com desespero. Como ele pôde ter sido tão cego? Como ele pôde falhar tão miseravelmente com ela? Enquanto ele estava nutrindo o orgulho ferido sobre uma traição imaginária, ele a havia abandonado sozinha aos jogos de um monstro. Cada acusação que ele jogou nela, cada momento que ele a culpou por escolher Silvio. Tudo mentiras. Ela nunca o traiu. Ela nunca terminou o relacionamento deles. Em vez disso, ele a traiu, deixando-a sozinha para lutar essa batalha. Você! O rugido de Jensen cortou o redemoinho de autodesprezo de Rodrigo. O dedo do Alfa esfaqueava em direção ao mago,
fúria e luto guerreando em seus olhos. Foi você quem o ajudou, você que pensou nessa aprovação. Ok, calma. O mago ergueu as mãos. Primeiro de tudo, não sou amigo de Silvio. Isso tudo foi ideia de Catarina. Minha filha está morrendo. Angústia crua sangrou para a voz de Jensen. Bem, isso dificilmente é culpa minha, não é? A expressão do mago torceu os lábios em um ar quase petulante. Você é quem deixou ela fazer essas provas. Silvio disse que você era um mago poderoso. Miguel interrompeu, olhos se estreitando. Você foi quem o ajudou a enganar todos nós? Por um momento, o mago pareceu quase envergonhado. Bem, na verdade não. Os olhos de Jensen brilharam em dourado de alfa, prometendo violência. E o mago guinchado. Ok, para. Olha, nem um mago eu sou, na verdade. Com um movimento brusco, ele arrancou o colar. A figura alta dele se dissolveu, revelando uma garota humana pequena com cabelo loiro morango. Sou só a Iris, assistente do mago, ela disse. O salão caiu em silêncio, mas Rodrigo mal notou, focado demais em tentar sacudir vida de volta na forma imóvel de Catarina. As lágrimas dele caíram no rosto de tom cinza dela, enquanto ele implorava silenciosamente para ela não partir. Bem, você acabou de fazer mágica, Miguel apontou. Guardas! Jensen berrou, e a garota soltou um grito agudo, jogando as mãos para cima. O mundo rachou. Escuridão inundou o cômodo como tinta viva. Uma energia opressiva tão poderosa que levou todos os lobos aos joelhos. Rodrigo se enrolou protetoramente ao redor de Catarina, quando o próprio ar pareceu vibrar com o poder antigo e sombrio. Ele olhou para cima, e o coração quase parou. Onde espaço vazio tinha estado, agora ficava um homem. Não, algo mais que um homem. Alto, magro. A coisa parecia o mago de antes, só que veias negras rastejavam sob a pele pálida dele. E os olhos dele eram poços sem fundo de escuridão. Poder emanava dele em ondas que fizeram os pelos do lobo de Rodrigo se arrepiarem. O que no mundo, o ser perguntou, a voz ressoando com fúria mal contida, está acontecendo aqui? Os lobos reunidos encararam em horror congelado. Até Jensen parecia incapaz de se mover ou falar. Então, a pequena garota humana gritou. Que droga, Adrien! Iris! Ela pulou de pé, furiosa. O que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O ser, Adrien, perguntou. Expressão trovejante, embora menos sobrenatural. Você deveria estar na cama. Você estava quase catatônico mais cedo. A humana bateu o pé. Com licença. Jensen tentou intervir. Agora não. Adrien rosnou. Ele estalou os dedos, e Iris desapareceu, reaparecendo ao lado dele quando ele agarrou o pulso dela. Vamos. Ela matou minha filha. Jensen encontrou a voz, luto se transformando em raiva. Os olhos de Adrien caíram dele para Iris de novo. Você matou? Ele perguntou, soando levemente inconveniente com a acusação. Não. Iris empurrou o peito dele. Catarina está bem. Ela vem praticando imunidade à erva de lobo. Só ajudei colocando o veneno em todas as taças, como ela pediu. Os olhos dela encontraram os de Rodrigo. Ela disse que tudo que você consegue fazer, ela consegue fazer melhor. O coração de Rodrigo saltou quando ele olhou para baixo para Catarina. Lá, tão fraco que ele em pânico não conseguiu perceber, a subida e descida lenta, mas constante do peito dela. Ela ainda estava respirando. Se a erva de lobo ainda não a matou, então tragam os médicos. O comando de Jensen colocou o salão em movimento. Certo, bem, se é tudo... Adrien suspirou pesadamente. Você não está pensando em nos teletransportar para casa, está? Iris olhou feio para ele. Por que posso lembrá-lo? Ele a silenciou com uma mão sobre a boca dela. Ela encarou ele com raiva e ele encarou de volta. Então, com um suspiro, ele lentamente pressionou a testa na dela. Para de falar, ele disse. Eles desapareceram entre uma respiração e a próxima,
deixando apenas sombras persistentes para trás. Rodrigo não esperou o caos se acalmar. Ele reuniu Catarina nos braços e correu, pedindo a Deus com todo fervor para que ela sobrevivesse. Para que ele não a tivesse perdido de novo justo quando ele finalmente viu a verdade. Fique comigo, ele implorou silenciosamente. Por favor, só fique comigo desta vez. Catarina acordou devagar, consciência retornando em ondas gentis. A primeira coisa que ela viu foi Alice enrolada ao lado dela, marcas de lágrimas ainda visíveis em seu rosto adormecido. Alívio inundou o peito de Catarina. Funcionou. Acabou. Eles estavam livres. Ela tocou o ombro da irmã suavemente. Os olhos de Alice se abriram, então se arregalaram. Catarina! A palavra saiu como oração, enquanto ela se jogava para frente, envolvendo Catarina num abraço feroz. Catarina a segurou com a mesma força, tonta de alegria e alívio. 6 anos de medo e isolamento se dissolveram no calor dos braços da irmã. Achei que tinha te perdido. A voz de Alice quebrou. E eu achei que perderia você. Catarina pressionou o rosto no cabelo da irmã. Por 6 anos achei que perderia você. Alice se dissolveu em lágrimas, pedindo desculpas através de soluços quebrados. Não consigo acreditar no que ele fez, o que ele nos fez fazer, como deve ter sido horrível para você, sozinha. Catarina começou a oferecer conforto, mas então pegou o olhar assombrado nos olhos da irmã. A percepção a atingiu como golpe físico. Alice agora tinha que viver com memórias de um monstro que usou mágica para manipular os sentimentos dela, que a tocou sem verdadeiro consentimento. Por um momento, Catarina quase desejou não ter exposto a verdadeira natureza de Silvio, se apenas para poupar a irmã dessa dor. Nem ouse, Alice agarrou as mãos dela, lendo a expressão. Não ouse pensar assim. Você nos salvou, Catarina. Você foi tão corajosa, a matilha inteira contra você, todos aqueles alfas que você teve que rejeitar. E Rodrigo... Ela quebrou, pulando de pé. Imagino que você queira vê-lo. E você? Catarina alcançou a irmã, mas Alice conseguiu um sorriso corajoso. Vou me curar com o tempo. Ela apertou a mão de Catarina. E agora você precisa ver Rodrigo, a menos que você prefira ver o pai. Eles estão atordoados de preocupação. Catarina não conseguiu evitar de rir, embora o som saísse aquoso. Rodrigo, ela admitiu. Por favor. Ele entrou momentos depois e a respiração de Catarina prendeu na garganta. Depois de 6 anos, a presença dele ainda enchia o cômodo como luz solar, quebrando através de nuvens. Os ombros de Rodrigo estavam tensos com preocupação óbvia, os olhos cor de avelã escuros com alívio e algo mais. Algo guardado que não deveria estar lá. Não agora, quando eles finalmente estavam livres. Mas mesmo essa hesitação não podia diminuir o simples milagre dele parado diante dela. Este era o homem por quem ela havia lutado. Havia suportado 6 anos de isolamento e dor para proteger. O garoto que havia engolido erva de lobo só para fazê-la admitir que eram amigos. Que a ensinou a jogar pôquer e a segurou durante tempestades. Que olhava para ela como se ela pendurasse a lua, mesmo quando ela estava sendo impossivelmente irritante. Catarina. O nome dela caiu dos lábios dele como oração. Ele caiu de joelhos ao lado da cama, pegando a mão dela com reverência tão gentil que trouxe lágrimas aos olhos dela. Quando ele pressionou os lábios nos dedos dela, ela sentiu o leve tremor no toque dele. Oi. Ela sorriu. Ele retribuiu o sorriso, mas sombras persistiam nos olhos. Um alívio escrito através das feições bonitas dele, mas havia culpa sombreando os olhos. Uma distância cuidadosa na postura dele que fez o coração dela doer. Mesmo agora, ele estava tentando protegê-la, dele mesmo. Como se ela não tivesse passado 6 anos lutando pela chance de estar com ele de novo. Como se ela não tivesse encarado um monstro, só pela esperança deste momento. O que há de errado? Preocupação se infiltrou na voz dela. O que há de errado? Ele deu uma risada amarga.
Você está me perguntando o que há de errado? Você quase morreu. Eu não ia morrer. Catarina revirou os olhos. Te disse, Rodrigo, tudo o que você consegue fazer, eu consigo fazer melhor. Ele balançou a cabeça, mas lágrimas se reuniram nos olhos. Você me assustou ao ponto de eu desejar morrer. Foi justo, ela pressionou. Você já me assustou assim. Achei que era justo retornar o favor. Uma risadinha escapou dele, embora lágrimas corressem por seu rosto. Ele beijou a testa dela. Então, devo buscar seu pai? Ele perguntou. E Catarina quase ficou boquiaberta com isso. O quê? Ela o encarou perplexa. Depois de 6 anos separados, depois de tudo que passaram, ele queria partir? Devo buscar seu pai? Ele repetiu, quase formal. Ou Alice, talvez. Rodrigo, frustração coloriu o tom dela. Eu prefiro só ficar com você. Ele franziu a testa, como se não achasse ter ouvido direito. Por quê? Ele perguntou. A pergunta a atingiu como tapa. Por quê? Porque eu te amo. Não. Angústia crua retorceu as feições dele. Não. Não diga que me ama. Depois que falhei com você tão completamente. Depois que te abandonei quando precisou de mim. Catarina balançou a cabeça em protesto. Aquilo não foi... Mas foi. As palavras explodiram dele, espessas com repulsa de si mesmo. Eu não lutei por você. Não voltei por 6 anos, Catarina. Você, que achei que estava comprometida com o outro. E eu nunca deveria... Rodrigo apertou os punhos. Não te mereço, Catarina. Agora... Você ousa. Ela se sentou reta, fúria lhe emprestando força. Escute aqui, Rodrigo Blackwood. Não sobrevivi 6 anos presa com um psicopata. Não lutei com unhas e dentes para proteger minha matilha e passar por 10 provas estúpidas para ganhar minha liberdade para ainda ficar sem você. Ele piscou para ela, parecendo dividido. Rodrigo. Ela apontou para a cadeira ao lado da cama. Põe sua bunda aqui. E você não está partindo até que eu diga. Entendido? Amor e admiração inundaram a expressão dele quando ele obedeceu. Sim, entendido. Bom, ela agarrou a gola dele e puxou-o para perto. E por falar nisso, nunca vou te dizer para partir. Então é melhor você se acostumar a estar aqui, se esforçando por meu perdão. Estamos claros? Muito claro. A voz dele saiu rouca. Estou chateada que você partiu. Ela admitiu. Não vou fingir que não doeu. Mas vivi com pessoas sob a maldição de Silvio por anos. Sei o quanto a maldição era poderosa. Sei que não foi sua culpa. Ele começou a protestar, mas ela intensificou o aperto na gola dele. Cala a boca. Eu te amo. Esperei 6 anos para te ter de volta. Desperdiçamos tempo suficiente. Agora pretendo te manter preso a mim pelo resto da vida. Então, pela primeira vez, incerteza rastejou para a voz dela. A menos que você não esteja interessado. Caso em que... O beijo dele a cortou, derramando 6 anos de amor, arrependimento e promessa no contato. Catarina se derreteu nele, sabendo que eles tinham trabalho pela frente. Anos de mágoa para curar, confiança para reconstruir, mas o amor deles valia a pena. Sempre valeu. Fim. E assim não termina a história de Catarina e Rodrigo. Talvez esteja apenas começando. Temos uma história que fala da irmã de Catarina, a doce Alice. Se você quiser ouvir, vou deixar o link nos comentários abaixo. Obrigada por nos ouvir. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like e comentário. Isso realmente ajuda.